Deus. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Sem perca de tempo, irmãos, o tempo é curto. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 23, que é o salmo base da campanha. Quando nós abrimos a Bíblia para falar a palavra que está na Bíblia, é Deus falando, irmão. E lá no deserto, quando Moisés subiu o monte, que desceu e o povo estava desconfiando de Moisés, achando que Moisés estava brincando, disse: a gente também quer ver a Deus, mostra a Deus a gente também. Tá bom, vocês querem ver, então vamos. Eles não suportaram a presença de Deus, porque Deus é santo, e só com santidade nós veremos a Deus. Então não adianta a gente vir para a igreja e se conformar com pouco. Eu não me conformo em vir para a igreja e não me ligar com o dono dela. Nós temos que se ligar com o dono da igreja. O Salmo 23, muito conhecido. Vamos ler. O Senhor é o meu pastor, vírgula, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mensamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, vírgula, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos orar. Soberano Deus, magnífico e eterno Pai, Deus amado, Deus glorioso, Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Tu és o grande El Shaddai, Tu és o grande Elohim, o grande Jeová Jiré, o Senhor dos exércitos, o médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que não perde batalha. Senhor da glória, nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós perdemos a essência de ser um adorador. Nós esquecemos dessa essência muitas vezes, Senhor. Nós nos esquecemos de agradecer pelas pequenas coisas. Nós acordamos hoje, respiramos esse ar, merendamos uma merenda abençoada, passamos o dia protegido pelas Tuas mãos. Chegamos na hora do almoço, tinha ali a providência do almoço. Passamos a tarde, Senhor da glória, estamos aqui. E às vezes nem por isso nós conseguimos agradecer mais. Senhor meu Deus, tem misericórdia, Senhor da glória, da nossa incredulidade, da nossa fraqueza, Senhor. Estamos aqui em busca, Senhor, da verdadeira força. A verdadeira força, ela vem de Ti, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, aqueles que chegaram cansados, que saia descansado.
Aquele, Senhor, agora que ainda não tem o entendimento da tua palavra, da tua mensagem, Senhor, faz o que Paulo diz nas cartas aos Romanos. Abre o entendimento, Senhor. Abre a mente, Senhor. Não deixa o Deus desse século fechar a mente. Meu Deus do céu, eu te peço e já te agradeço. Poder sentar dando glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: eu quero Deus. Então, por enquanto, vamos conversar só lá fora depois, porque é rápido e curto. Esse salmo, para quem não sabe, é o salmo mais lido em todo o mundo. Eu me interessei em dar uma estudada. Interessante é que aqui fala do pastor. Fala do pastor das ovelhas. E interessante que eu nunca me despertei a estudar sobre o pastor em si. E aí eu fui ver um pouco sobre o pastor. De onde vem a origem, o que é que significa, o que é que ele faz. Interessante, irmãos, que quando Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor, a palavra pastor, ela vem do Oriente Médio, de Israel. Deus foi que deu o entendimento e deu essa função. E o pastor das ovelhas no Oriente Médio, ele tem algumas particularidades interessantes, que quem for espiritual vai entender o que vai ser falado aqui rapidamente. Uma coisa que não tem muito a ver, mas eu também achei interessante, é que o pastor de ovelhas no Oriente Médio, ele também tem um cachorro. E esse cachorro, a coleira dele tem espinhos, porque esse cachorro, ele ajuda o pastor a proteger as ovelhas. E ali existe aqueles que querem atacar as ovelhas, que são os lobos, os leopardos. E ali, quando vem ali o inimigo vindo das ovelhas, né, o predador, o cachorro, ele é o primeiro a defender, porque ele é mais rápido. E o primeiro lugar que o predador vai tentar matar o cachorro é mordendo o pescoço. E como o cachorro, ele tem ali uma coleira de espinhos, ele morde e morre. O inimigo, irmãos, ele só se levanta na nossa vida para cair. Quando nós estamos verdadeiramente com o dono das ovelhas, quando nós estamos verdadeiramente seguindo a Jesus e debaixo dos seus ensinamentos em obediência. E ali o pastor também tem um local, que lá é um deserto, né? É deserto no Oriente Médio, tem muito deserto, que a gente pensa assim, a gente imagina as ovelhas dentro assim de um cercadinho, né? Lá não é muito bem assim não, irmãos, porque na verdade lá os pastores, eles têm que constantemente estar mudando de local, porque no deserto aparece água num certo lugar, e aquela água, ela vai se acabando, e quando se acaba, eles têm que procurar um outro local para dar de beber às ovelhas e beber também. Por isso que na história há muito sobre isso, deles ser nômades, né? Próprio Abraão, Moisés, eles acampavam, eles não tinham lugar certo. Eles tinham tendas que eles desmontavam e montavam em outros locais, justamente por conta disso, a questão da água. E quando eles se mudavam de lugar, eles se preocupavam, interessante, de ficar um pouco distante, não tão perto da água também. E ali eles criavam um local para que as ovelhas ficassem ali, que chama-se de aprisco. Eles pegavam umas pedras e arrodeava, fazia meio que um quadrado quase completo, mas ficava um lado que era aberto.
que era como se fosse a porta do aprisco. E as ovelhas ficavam ali dentro, sendo cuidadas. E sabe o que é interessante? É que aonde tem as pedras, eles colocavam gravetos, como se fossem lanças, para que quando o predador viesse, não conseguisse pular para dentro do aprisco. E na porta, o pastor ficava lá dormindo, na porta do aprisco. É por isso que Jesus fala assim: eu sou a porta. Quem entra por mim, vai entrar. Mas quem não entra por mim, é ladrão, salteador. A gente tem que começar a estudar sobre a função do pastor, para começar a entender o quanto foi grande o amor de Deus pela nossa vida. Porque enquanto nós estamos dormindo na nossa casa, quem está na porta é o bom pastor. Quem está na porta do nosso quarto é o pastor. O pastor esse que o Salmo 23 fala. E o interessante é que isso nos dá a característica também do nosso pastor. O pastor a qual congrega com a gente. A gente começa a imaginar o quanto de amor também que o pastor que cuida de nós tem por nós. Porque a Bíblia diz que o pastor ele tem que ter cheiro de ovelha. E a ovelha também conhece o cheiro dele. Jesus uma certa vez falou que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se a gente não conseguir, irmãos, vir para a igreja e por algum motivo não entender o que está sendo falado ou o que está sendo pregado, algo de errado tem. Porque a pregação que Deus manda no dia é para quem está presente, não é para quem está ausente. Se você está aqui hoje, não é por acaso, nada é por acaso. Só você e Deus, e o pastor das ovelhas, que é Deus, no caso, sabe o que você está passando em casa. Então não precisa você chegar aqui e ficar pensando no problema que está lá fora. Porque enquanto tu está cuidando do que é de Deus, Deus cuida do que é teu. Falando bem devagarzinho, só para você entender bem. E aí o pastor, ele cuida ali das ovelhas, dorme ali na porta do aprisco. Quer dizer que se vier algum predador pela porta, o pastor vai ser o primeiro a proteger. A Bíblia diz que o pastor ele dá a vida pelas ovelhas. E o interessante também, que eu vendo lá os estudos, achei muito interessante. Na verdade, esse estudo pregou para mim primeiro, que eu aprendi muita coisa. Que lá no Oriente Médio, as ovelhas, existem vários pastores e cada pastor tem suas ovelhas lá. Quando passa um pastor pelo outro e as suas ovelhas, nenhuma vão se confundir. Interessante. E ainda entendi mais uma coisa, que se o pastor decidir pegar 10 ovelhas e entregar para outro pastor cuidar, aquelas ovelhas nunca vão se acostumar. Só quem é espiritual vai entender, irmão. Nunca se acostuma. Ela sempre vai ficar deprimida. Eu ainda fiz um pouco de estudo também sobre as ovelhas. Por que Deus escolhe falar ovelhas? Interessante, né, Cleus? Ovelha é sensível. Ovelha é medrosa. Ovelha tem medo até da água que ela vai beber. Deus nos chama de ovelhas porque nós somos exatamente assim, irmãos. Nós somos 100% necessitados do nosso pastor. Se você acha
que você em si, nós, eu, temos força, é aí onde a gente erra e acontece alguma coisa para mostrar que a gente não tem força nenhuma. E outra coisa, uma ovelha sozinha, ela está entregue nas mãos do predador. É por isso que quando nós se reunimos, nós nos sentimos mais fortes, porque um apoia o outro, um está orando pelo outro, um está ensinando o outro, um está aprendendo com o outro. Não existe ovelha maior ou menor, todas são ovelhas, todas têm o mesmo sentimento e todos têm a mesma precisão. Todas seguem o pastor, todas estão ali sendo alimentadas pelo pastor, todas estão ali bebendo água pelo pastor. Incrível que quando a água vai ficando pouca no local que eles estão, ele vai pegando uma vasilha. Isso já nos tempos de hoje. Uma garrafa PET, eu vi lá na foto. E se a ovelha não consegue beber ali, está com medo, porque se a água balançar demais, ela já fica com medo. Aí o pastor pega a garrafazinha, pega a água e coloca na boca. O amor que o pastor tem pelas ovelhas é uma coisa sem explicação, irmão. Não dá para explicar o amor enorme que Deus tem por nós. Não dá. Então nós temos mais do que motivos para estar aqui reverenciando esse Deus. Nós não temos motivo para não estar reverenciando, porque a gente somos necessitados desse pastor. Nós somos ovelhas. E aí o interessante é que a palavra de Deus diz assim, ó, que o teu cajado, tua vara e o teu cajado me consola. Para quem estuda um pouco, já estudou a Bíblia um pouquinho, sabe que cajado é para bater. E também a vara. A vara é para puxar para o lugar. Quem usava isso, irmãos, a Bíblia está falando assim para que haja um entendimento, porque aqui foi um salmo de Davi, que Davi estava sentado, que Davi era pastor. Davi é pastor. E ele olhando para a ovelha, imagino eu, e começou a falar. Ele cuida da ovelha, como ele é pastor, ele falando assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque eu não deixo faltar nada para minha ovelha. Ele começa a pregar para ele mesmo, Davi, e diz: nada me faltará. E ali o que acontece, o interessante foi que eu vi uma história lá interessantíssima. É que existe aquela passagem que a Bíblia diz que se uma ovelha se perder, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da ovelha que está perdida. A ovelha que se perde, se a gente for aqui trazer para a explicação espiritual, entenda, às vezes tem uma ovelhinha ou outra teimosa, que fica saindo, né? A gente não sabe por quê, só sai. E aí lá, sabe como é que eles tratam essa ovelha que fica saindo de vez em quando? O pastor, ele vai e quebra a pata. Mas para que? O pastor é ruim, meu Deus do céu. É para ela não sair mais. Ela com a patinha quebrada. Ó, irmão, só quem for espiritual vai entender o que está sendo dito hoje, ó. Glória a Deus, aleluia. Dá glória a Deus, irmãos, porque Ele merece. Eu me lembro na passagem de Jeremias, que Deus chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro.
Às vezes a gente precisa ser quebrado, irmão, para Deus fazer de novo. Mas é melhor assim, porque a palavra diz que Deus, Ele corrige a quem ama. Então, se em algum momento você foi corrigido por Deus, que eu não sei nem se você já passou por essa experiência, eu já passei. E muito. E passei diretamente, imediato. Logo quando eu me reconciliei, minha esposa está aí de testemunha. Ela estava grávida da Radassa. E eu morava ali naquela vila abençoada, aquela vila ali. E aí eu estava passando e uma pessoa, acho que foi um jovem, foi fazer acho que foi subir uma raia. Aí ele foi subir a raia, ele corre para trás, né? Aí ia batendo nela para ela cair também. Aquilo ali, irmão, tirou o meu pavio. E eu fui... Uma coisa que eu não fazia nem antes de se reconciliar. Eu fui ali contra aquele rapaz que ele respondeu também. E aí, depois que eu fiz isso, eu fui para casa. E na mesma hora que eu cheguei em casa, eu não consegui ficar quieto. Eu fiquei atormentado. A minha esposa está aí. Eu não fiquei quieto. Eu estava sentindo algo dentro de mim que estava me martirizando, assim, me fazendo. Eu só sosseguei quando eu voltei lá e pedi perdão ao rapaz. Deus repreende, irmão. A ovelha, quando ela quer sair do aprisco, e Deus ama, nem sempre é tão fácil assim para a repreensão de Deus, não. É difícil. E a gente tem que entender, porque Deus, Ele quer o melhor para nós. Às vezes a pessoa vai, sai, mas Deus quer ela aqui. E aí Deus tem que fazer pesar a mão. Estou falando assim bem calminho para você entender. Porque Ele é um pastor, Ele quer o melhor para as ovelhas. E sabe o que é interessante? As ovelhas, quando a água vai acabando ali, o pastor faz meio que uma poça de lama assim, algo para ficar tipo como se fosse... Ele faz uma espécie de açude pequeno. E aí as ovelhas começam a beber água, e ele bebe água junto com as ovelhas, a mesma água. Eita, irmão, que nojo. É, né? Você sabia que quando nós estávamos no mundo, nós era imundo, sujo. Se a gente olhasse para a pessoa mais suja do mundo, ainda estava limpo na nossa frente. Mas Jesus, Ele não olhou para a sujeira da gente. Porque se Jesus fosse olhar, irmão, para nós como o homem olha, estava todo mundo condenado. E se Jesus fosse levar só quem é perfeito, estava todo mundo condenado. Jesus está falando no teu coração nessa noite, irmão. Ele está falando diretamente para você, porque se você está presente, é porque Ele queria falar algo com você. Manassés foi o pior rei registrado na Bíblia. Manassés, ele entregava, eram os filhos e as filhas, para ser queimado em adoração a Baal. Ele quebrou os altares do Senhor e colocou altares para Baal. Colocou altares de Baal dentro do templo de Salomão. Ele foi o pior rei registrado na Bíblia. Mas mesmo assim Deus não perdoou ele. Então por que tu está condenando teu irmão? Por que tu fica falando nas esquinas daquilo? Aquele cara canta muito mal. Não é para você não, irmão. Aquele cara ali se veste muito mal. Ele está se vestindo, não é para você não. Ele é uma ovelha. Sabe como é que ele é tratado por Deus?
Sabe como nós somos tratados por Deus? A Bíblia diz que Deus cuida da gente assim como uma galinha cuida dos pintinhos, debaixo das suas asas, e protegendo do calor, do frio. Esse é o nosso bom pastor. Ele merece tudo e um pouco mais que nós podemos oferecer. Uma certa vez eu estava até falando com o irmão antes disso aqui, uma pessoa falando assim: ei, irmão, eu prego o que eu vivo. Aí eu disse assim: irmão, vai me perdoar, mas você está mentindo. Porque se a gente fosse pregar o que a gente vive, irmão, pode ter certeza, ia sair um bocado de gente deprimida daqui. A gente prega a palavra de Deus. Pode estar o fogo pegando lá fora, prega a bênção e prega o que Deus mandou tu pregar. Porque Deus se responsabiliza. Toda vida que eu sou convidado para trazer a mensagem, eu digo assim: Deus, se for para ser de mim, me mata. Porque eu não quero. De mim, o ser humano, ele comete excesso. O ser humano, ele erra. Quando a mensagem vem do trono de Deus, algo acontece, ou na hora ou depois, porque a palavra dele é que faz efeito, não é quem está falando. Essa palavra pode salvar você que está escutando e não salvar a mim que estou falando, se eu não tiver enquadrado. Deu para entender, irmãos? Fica de pé, irmão, só um momento. Porque esse pastor, que o Salmo 23, que muita gente usa aí como se fosse um amuleto, fica lá aberto, né, a Bíblia, como se fosse... Ei, irmão, a Bíblia é um livro. O que tem poder é a palavra que está na Bíblia. O que tem poder é o dono da palavra que está na Bíblia. Nós não temos poder para nada. Mas uma dica eu vou lhe dar, para você ir para casa com essa dica: não se conforme em vir para a igreja e perder tempo. Porque para vir para a igreja e não se ligar com o dono da igreja, você nem vai chegar a conhecer esse pastor. Muitas pessoas, Jesus falou assim, que vem até a mim, mas o coração está longe. Nós temos que se ligar com o dono da igreja. Não é se ligar com os louvores. Os louvores ajudam. Uma vez uma pessoa me perguntou: para que serve o louvor? O louvor é como se fosse uma anestesia. Ele faz ali, acalma o coração. Aí vem o doutor, o médico, e faz a operação. Quem faz a operação é o pastor. O bom pastor. Interessante assim: ah, mas a Bíblia está falando do pastor Deus. O pastor da terra é um representante de Deus. Interessante que lá em Coríntios estava tendo um partidarismo medonho. Os irmãos sabem o que é partidarismo? Tinha uns que estavam dizendo assim: eu sou de Paulo, outros sou de Apolo, outros sou de Pedro. E ainda tinha os outros que diziam que era de Jesus. Eu sou de Jesus. E se você for analisar, os que diziam assim, eu sou de Jesus, eram os piores. Eram os que faziam mais coisa, porque eles não obedeciam a homem. Existe o representante de Deus em cada partícula da igreja na terra. E a Bíblia diz assim ainda: sujeitai-vos aos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Não, mas o meu pastor, ele está errando nisso. O versículo mudou? Ah, meu pastor, ele bate demais na igreja. O versículo mudou, irmão? É o mesmo. Manassés, eu acabei de falar, foi o pior rei registrado na Bíblia, mas ele não deixou de ser rei. Ele fez tudo o que foi. Ele só deixou de ser rei quando ele morreu. Mesmo fazendo tudo errado, a honra ainda era dele, a posição era dele.
E se o nosso pastor tiver errado, nós temos que obedecer a ele. A gente não pode concordar muitas vezes, mas obedecer nós temos que obedecer, segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer aos nossos pastores. Amém? Senhor meu Deus, eu te apresento a essa igreja. Senhor meu Deus, faz aqui ovelhas, Senhor, verdadeiras. Não deixa, Senhor da glória, que falsos pastores, que a tua palavra diz que só quer a lã das ovelhas buscar, vem pegar, Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, protege, Senhor da glória, do salteador. Senhor meu Deus, meu Pai, da verdadeira água que é a tua palavra, Senhor da glória. Senhor meu Deus, faz com que todos reconheçam a verdadeira necessidade que nós temos do teu cuidado, Senhor da glória, para as ovelhas. Nós estamos aqui diante de um aprisco, onde tem as tuas ovelhas, Senhor meu Deus. Dá força à liderança, Senhor da glória, ao pastor, anjo dessa igreja, a sua esposa, Senhor meu Deus, seus familiares, seus filhos, sua família, Senhor da glória, para continuar sempre sendo, Senhor da glória, um exemplo segundo a tua palavra. Senhor da glória, nesta noite nós te apresentamos a cada um, a cada vida, Senhor meu Deus, que está aqui. Faz as ovelhas se multiplicarem, Senhor da glória, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, estende a tenda, Senhor meu Deus, meu Pai, para que nós possamos, Senhor meu Deus, meu Pai, fazer a tua obra com sinceridade, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Assim eu já agradeço a minha oportunidade. Amém. Ó Deus. Glória a Deus, aleluias. Palavra poderosa, né, irmãos? Aleluia, graças a Deus, aleluia, que o Espírito